Olá, tudo bom? Eu sou a nutricionista Marisa Ibad e hoje eu vim aqui falar sobre a leitura dos rótulos. Será que você sabe o que está comendo? Eu vou mostrar algumas informações que a gente tem que estar atentos na hora de comprar os alimentos. Vou pegar o rótulo de um alimento e a gente vai falando um pouquinho de cada uma dessas informações. Então, a gente tem essa tabelinha do rótulo, né, que está sempre geralmente ou no lado ou na parte de trás do alimento. E aqui ele mostra toda a informação nutricional. Tem a quantidade de gramas, unidades, a medida caseira do alimento, aí conforme essa quantidade eles colocam todos os itens que a gente precisa ter um pouco de atenção. O primeiro item que a gente tem que dar uma olhada é o valor energético desse alimento, que são as calorias. Quando a gente está numa consulta nutricional, a gente consegue verificar quantas calorias a gente pode ingerir no totais por dia e também em cada refeição. Aí, mais ou menos, a gente já tem uma ideia do quanto que a gente ingeriu de alimentos naquele dia ou naquela refeição, somando todos os alimentos que a gente consumiu. Então, esse valor é importante também a gente levar em conta, principalmente para aquela pessoa que está em processo de emagrecimento, perda de peso. Aqui, por exemplo, desse alimento, tem valor energético de 33 calorias. Uma unidade, 33 calorias. E, em princípio, é um alimento até pobre em questão de calorias, né? Porque não é muito alto a sua quantidade. Então, é só cuidar, porque se eu consumo duas, o valor energético ele é dobrado, ele passa para 66 calorias, e assim por diante. Um outro item que é importante a gente cuidar é o dos carboidratos. Aqui no rótulo ele vai mostrar os carboidratos totais, mas a gente na consulta também consegue visualizar a quantidade certa para comer de carboidratos refinados e de carboidratos integrais. Mas no rótulo vai aparecer só os totais. Aqui no caso deu em torno de 8 gramas de carboidratos totais. A princípio também é um alimento com baixa quantidade de carboidratos. Então seria um alimento bom. Também nessa questão de emagrecimento, perda de peso, ou alguma pessoa que tem que ter alguma restrição de carboidratos, seja por alguma outra doença, também é um alimento de baixo carboidrato, tanto de baixa calorias quanto de baixo carboidrato. Outro item que aparece aqui no rótulo é a das proteínas. Aqui, no caso, tem em torno de 0,3 gramas. É baixa a proteína dele, tá? Por exemplo, se é uma pessoa que precisa consumir muita proteína, que é de aumento de massa muscular, esse alimento já é um produto de baixa proteína. Tem, mas é baixa proteína a quantidade. O ideal da proteína, normalmente, é que ela fique em torno de acima de 2 gramas. Quanto mais acima de 2 gramas, melhor, tá? Outro item importante da gente cuidar é o das gorduras totais. O valor das gorduras totais, ele divide em subgrupos, tá? Então, o que mais a gente tem que cuidar é os subgrupos. Desses subgrupos, nós temos as gorduras saturadas, as gorduras trans, e tem alguns rótulos que ainda aparece a gordura monoinsaturada e a gordura poliinsaturada, que são duas gorduras boas, que a gente costuma chamar. A gordura saturada, ela até pode ser consumida, mas numa quantidade mínima. Também a gente consegue saber na consulta o valor de quantidade de gordura saturada que a gente pode consumir no dia. Então, geralmente no rótulo, aqui, por exemplo, aparece 0 gramas de gordura saturada. Geralmente não deve se passar a quantidade acima de 1 a 2 gramas, tá? Se for um alimento que tem mais de 2 gramas de gordura saturada, já é um alimento com alta gordura. Então, temos que ter um pouquinho de cuidado. Se apareceu 0 gorduras, é um alimento bom. De gorduras trans, aqui apareceu 0, a gente tem que ter 0 mesmo de gordura trans, ele tem que dizer no rótulo, tanto na embalagem da parte da frente, quanto no rótulo tem que estar escrito 0 gorduras. Se é um produto que tenha 0 trans, já não, que tenha alguma quantidade de trans, já não é um alimento tão saudável. As gorduras totais, então vai ser o somatório de todas essas. Se ele tivesse a gordura monoinsaturada e a gordura poliinsaturada, teria que estar escrito aqui. Mas no caso ele não tem, então não está escrito aqui, tá? Das gorduras totais, por exemplo, por que a gente tem que olhar os subgrupos? Porque se aparece ali gorduras totais, 10 gramas, aí uma pessoa que tem uma restrição de gorduras ou que não pode comer nada de gordura, por exemplo, ela já acha que é um produto que não é bom. Mas se ela não olha os subgrupos, às vezes esses 10 gramas pode ser das gorduras boas. Pode ter saturada zero, trans zero, e a mono e a poli pode ser 5 gramas cada uma.
No caso, somando o total de 10 gramas, seria um alimento saudável. Por isso que é importante a gente olhar os subgrupos. O outro item é a fibra alimentar. Aqui, no caso, tem 1,3 gramas de fibra. Um alimento bom é aquele que tem um pouquinho mais de fibra. Quanto mais fibras tiver, melhor. Então, esse aqui pode ser considerado um alimento bom de fibras. De preferência, se tem um alimento que é zero fibras, aí já tem que ter um pouquinho de cuidado e ver os outros itens, né? Mas o ideal é que tenha bastante fibras, de 1, 2, 3 gramas ou mais. A gente consegue saber também para fechar o cálculo da meta que a gente precisa de fibras por dia. Geralmente não pode ultrapassar de fibra alimentar, por exemplo, em torno de 20, 25 gramas por dia. É o que a gente precisa. A questão do sódio também tem que ser levada em conta, principalmente nos produtos industrializados. Ainda mais se a pessoa tem alguma restrição de sódio, mas ainda ela tem que cuidar, seja por hipertensão ou alguma outra doença que ela tem. Então, por exemplo, aqui no caso desse rótulo, o sódio tem 0,2 miligramas. Pouquíssimo sódio, então, para quem tem essas restrições, seria um alimento bom, tá? O ideal é que na rotulagem não passe, por exemplo, exceda de 200 a 300 miligramas. Aí é considerado um alimento bom. Em tese, ele tem que ter menos de 200 a 100 miligramas. Quanto menos sódio, melhor. É difícil achar zero sódio, tá? Mas, em tese, os mais recomendados é que tenha entre 100 e 200, no máximo, miligramas de sódio. Vai depender da quantidade da medida caseira. Se eu comer 2 unidades, vai aumentando também a quantidade de sódio e assim por diante. Então, todos são esses itens que a gente tem que cuidar na hora dos rótulos, principalmente se a gente tem alguma restrição alimentar, seja por um objetivo, emagrecimento ou alguma outra doença. Um outro item, além da rotulagem, que a gente tem que cuidar é a lista dos ingredientes. Aqui nos ingredientes, a gente vai ter tudo o que contém no alimento, e a gente sabe que a ordem para a gente se basear é o que está em primeiro lugar é o que tem mais no alimento, e o que está em último, o que tem menos. Então, por exemplo, aqui, ingredientes, banana, açaí e suco de limão. Aqui, o ingrediente que mais tem nesse produto seria a banana, depois seguido por açaí e, por último, o suco de limão. Então, aqui a gente pode ter uma ideia. Com relação aos produtos integrais, vamos pegar o exemplo dos pães. Às vezes a gente vê dizer produto pão normal, pão semi-integral e pão integral. Qual é a diferença? Na lista dos ingredientes, a gente vai olhar, por exemplo, um pão integral, que seja totalmente integral. No primeiro item, ele vai ter farinha de trigo integral. Nem vai ter a farinha branca junto, vai ter só farinha de trigo integral. Se ele já tiver um pouquinho de farinha branca, logo em seguida do item do integral, ele já é considerado um semi-integral. E se ele não é integral, ele vai estar escrito no primeiro item como farinha branca, farinha de trigo branca só. Então, a gente já pode ver, porque às vezes diz na embalagem que é integral, mas muitas vezes, se a gente olhar atrás, a gente vai ver que ele não é totalmente 100% integral. Então, por isso que é importante a gente olhar esses três itens dos alimentos: a embalagem da frente, o rótulo e a lista dos ingredientes. Por exemplo, se é um alimento que tenha como ingrediente inicial ali açúcar, então quem tem alguma restrição de açúcar ou algum outro problema já fica de olho porque é o ingrediente que tem maior quantidade. Ele pode ser até integral, tá no topo ali a farinha integral, mas ainda assim contém açúcar, então já tem que ver onde é que está esse açúcar, se está mais para o final ou se está mais para o início. Aí já dá para ter uma ideia da quantidade que tem nesse alimento. Todos esses itens, então, são importantes para a gente verificar se realmente esse alimento é bom, a gente saber exatamente o que está comendo, né? Olhar, então, a parte da frente, a parte dos rótulos e os ingredientes é o essencial. Espero que tenham conseguido entender um pouquinho essa parte dos rótulos. Você pode acessar mais os meus canais para saber mais informações, tem sempre novidades e atualizações na página do Face, Nutricionista Marise Bard, no Instagram e no canal do YouTube, Nutri Marise Bard. Muito obrigada.